Vamos lá, matemática objetiva, gente. Essa é a nossa principal aula do curso de raciocínio lógico, ok? Onde a gente vai trabalhar os conectivos e 5 tabelas verdades. O nosso objetivo nessa aula é não só apresentar para vocês essas 5 importantes tabelas verdades, como explicá-las, né? Cada uma delas, ok? Para você não necessitar de ficar decorando isso, perfeito? Então, o objetivo principal é a apresentação dessas tabelas e a compreensão de cada uma delas. Toda vez que você está fazendo uma prova de raciocínio lógico, é muito importante, logo no início da prova, você já escrever essas tabelas verdades na sua prova, ok? E, para isso, você precisa, na verdade, fazer muitos exercícios, porque vai sair praticamente automático. Mas vale lembrar, o nome do nosso curso é de raciocínio lógico. Toda tabela tem uma lógica e nós vamos entender cada uma dessas lógicas dessas tabelas, perfeito? Então vamos lá. Para começar, a gente tem que apresentar os conectivos. Os conectivos, ou operadores, eles são na verdade símbolos, ok? Ou palavras que vão na verdade gerar a ligação entre proposições, tá? Aqui, por exemplo, eu estou colocando 6 conectivos. Desses 6, esse aqui, o primeiro é a negação. A negação ela não vai ligar proposições. Basicamente, ela vai alterar o valor lógico. Vai ser explicado com calma. Já esses outros 5 conectivos, esses sim, eles têm a função de conectar 2 ou mais proposições, tá? Simples, perfeito? Então é muito comum você pegar questões de raciocínio lógico que você tem 2 proposições simples, 3 proposições, 4 proposições simples, gerando uma grande o quê? Proposição composta, perfeito? Então quem são os responsáveis por essas ligações vão ser exatamente esses conectivos, perfeito? Lembrando, gente, todos esses conectivos aqui, eles têm uma função na língua portuguesa de conjunção, mas é muito variado, porque quando você faz o estudo na língua portuguesa de conjunções, você tem, na verdade, né, as coordenativas, as subordinativas, então tem um pouco de cada uma delas, perfeito? Mas vocês não têm que se preocupar com essas classificações da língua portuguesa. Elas vão trabalhar exatamente com a função de ligar proposições simples, transformando em proposições compostas, perfeito? E aí cada uma dessas 5 vão ter exatamente uma tabela, vai ter uma tabela verdade para cada uma delas. E é exatamente esse estudo que a gente vai fazer, perfeito? Bem, agora a gente vai classificar cada uma das operações e qual é o significado de cada símbolo desse, ok? Então vamos fazer primeiro dessas de ligação, depois a gente vai falar da negação. Gente, essa operação aqui é da conjunção. E o significado desse símbolo é o E, ok? Então, se você quiser simplesmente trabalhar com... Se você quiser ligar 2 proposições simples, tipo Paulo é engenheiro e Maria é física nuclear. Nós estamos simplesmente ligando 2 proposições pelo conectivo E, perfeito? Em questões de raciocínio lógico, matemático, vocês vão ver que muitas questões vão aparecer a simbologia ou, às vezes, a própria parte escrita. Vai estar exatamente o E aparecendo, perfeito? Então, essa operação é da conjunção e o significado desse símbolo é o E. Já essa operação aqui é da disjunção e o significado desse símbolo é o OU. Então, né, Paulo é engenheiro ou Maria é física nuclear, perfeito? Já essa operação aqui é da disjunção exclusiva, perfeito? Muita atenção, porque esse operador lógico ele é mais recente no estudo de raciocínio lógico. Se você pegar materiais antigos de raciocínio lógico, de tabelas verdades, de conectivos, você não vai achar esse símbolo aqui. As bancas de concurso têm trabalhado agora com mais, né, recorrência esse operador, esse conectivo. Então, e qual é o significado dessa disjunção exclusiva? É bem parecido com a disjunção. Inclusive tem livros de raciocínio que chamam isso aqui de disjunção inclusiva e esse aqui de exclusiva. No nosso estudo de raciocínio, gente, ao longo de todas as nossas aulas, eu vou chamar isso aqui para vocês sempre de disjunção, tá bom? Disjunção e disjunção exclusiva. E o significado daqui é o ou. Então, ou Paulo é engenheiro ou Maria é física nuclear. Perfeito! Vamos lá, outro conectivo muito importante. Esse operador lógico aqui
nós chamamos de condicional, perfeito? E o significado disso na escrita vai ser se, então. Aí ficaria assim, ó. Se Paulo é engenheiro, então Maria é física nuclear. E vamos agora para o nosso último conectivo de ligação, que é bicondicional. E o significado disso é se, somente se. Ficaria assim. Paulo é engenheiro, se, somente se, Maria é física nuclear. E aí, professor, e esse símbolozinho aqui? Esse símbolo é a da negação. Então, por exemplo, se eu simplesmente chegar para vocês e falar assim, olha só, eu acabei de falar, por exemplo, Maria é física nuclear, é uma proposição simples, né? Aí eu falo assim, ó, a proposição simples, Maria é física nuclear, nós vamos chamar de proposição P. Se eu simplesmente jogar esse símbolo da negação aqui, a gente vai ter que dizer o quê? Maria não é física nuclear. Então, esse conectivo aqui, ele serve para negar uma proposição simples, e esses outros conectivos aqui, tá? Eles têm a função exatamente de ligar proposições simples, transformando em proposições compostas. Bem, para a gente começar a trabalhar as tabelas verdades, vamos falar primeiro da negação, que é o seguinte, eu criei aqui uma proposição simples, tá? Ana gosta de ir ao cinema. Para compactar isso para a linguagem matemática, né, para a linguagem de raciocínio lógico, a gente simplesmente vai pegar essa proposição simples e vai chamar de P. Bem, então se Ana gosta de ir ao cinema é a proposição P, significa que Ana não gosta de ir ao cinema, nós vamos ter que usar a negação e a gente vai botar o quê? Não P. Então, esse símbolo aqui da negação, ele simplesmente passa a mudar o valor lógico. Ou seja, vamos supor que você considere que essa proposição é verdadeira. Então, P, né? Ana gosta de cinema é verdadeira. Ana não gosta de ir para o cinema, passa a ter um valor lógico falso. Faz sentido, né, gente? Se você simplesmente diz que isso aqui é verdade, isso aqui passa a ser o quê? Falso. Agora pode ser o contrário. Você pode dizer que isso aqui é falso. Consecutivamente, isso aqui passa a ser o quê? Verdade. Então, toda vez que você negar uma proposição simples, ou na forma escrita mesmo, colocando não, nunca, né, jamais, ou simplesmente botando o símbolo da negação, você automaticamente muda o valor lógico. Então aqui a gente tem uma pequena tabelinha já, né, bem simples, só com uma proposição, e que já começa a apresentar, começa a dar aquele passozinho nas tabelas verdades que vai ser logo a seguir, quando a gente começar a trabalhar os conectivos os símbolos de ligação entre duas proposições simples, transformando em proposições compostas, beleza? Bem, agora vamos lá, vamos começar para a parte das tabelas verdades dos conectivos de ligação de proposições simples, tá? Bem, gente, vamos começar com uma muito importante, a conjunção, tá? Conjunção e que basicamente é o seguinte, eu vou trabalhar em cima de um exemplo, tá? E esse exemplo, ele vai servir para todas as 5 tabelas verdades. Então, toda vez que vocês tiverem querendo, no início do estudo, porque depois vai estar automático, tá, gente? Tanto fazer a tabela verdade, vocês já vão saber a montagem de todas as tabelas verdade de forma automática, como se fosse uma tabuada, tá bom? Mas no início do estudo, é muito importante que vocês terem essa aula, terem esse exemplo como referência. Então, vamos lá. Vamos supor que uma mãe vai sair para trabalhar, e aí chega para sua filha e fala assim, filha, olha só, estou saindo para trabalhar, mas ao voltar de casa, eu vou trazer de presente para você um celular, ok? E um computador. Então, lembra, a gente vai estar trabalhando com a conjunção, né? Com o conectivo e. Só que acontece o seguinte, quando a gente apresenta para vocês uma proposição simples, vocês não têm que se preocupar se aquela proposição é verdadeira ou falsa. Você chegar e falar assim, a mãe chega para a filha e fala, vou trazer um celular de presente, por exemplo. Isso é verdade? Isso é falso? A gente não sabe, então a gente tem que trabalhar com todas as situações. Não é aquela coisa de tipo assim, eu tenho que saber se aquilo é verdadeiro ou falso. Não, a maioria das vezes você não tem como saber. Óbvio, se eu chegar e fizer uma proposição, 2 é um número primo, aí sim você sabe. Mas as bancas de concurso, elas não estão preocupadas em você julgar, né, verdadeiro ou falso numa proposição simples. E sim você trabalhar todas as situações possíveis. Então, olha só, isso aqui vai ser muito comum nos exercícios de concurso. Porque muitas questões trabalham com 2 proposições simples. Então, essa tabela aqui vai passar a ser uma grande referência para vocês. Nessa situação, ó, você tem que pensar em 4 linhas, porque na verdade você tem ou verdade ou falso, né? 2 possibilidades por um caso, 2 possibilidades por 8. 2 vezes 2, 4. Então tem que ter 4 linhas. Então, ó,
verdade, 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 falso, falso, verdade e falso, falso. Essa aqui é uma ordem muito clássica, tá bom, gente? É muito comum aparecer essa ordem aqui. Verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Professor, pode acontecer da gente ter questões de concurso com 3 proposições? Sim. Se forem 3 proposições, nós vamos ter 8 linhas. Porque aí passa a ser 2 vezes 2 vezes 2, certo? Verdadeiro ou falso, né? Ou verdadeiro ou falso, ou verdadeiro ou falso. E por princípio multiplicativo isso vai dar 8. Pode acontecer da gente ter 4 proposições? Pode. Mas aí fiquem tranquilos, porque quando a gente chegar nos exercícios, vocês vão ver que tem caminhos, porque não faz sentido a gente montar uma tabela com 16. Com 8, sim. É muito comum a gente ter que montar uma tabela com 8, mas com 16, não. Então, quando tivermos questões com 4 proposições simples, né, e ligadas por conectivos, vocês vão ver que existem caminhos alternativos que a gente não vai precisar fazer todas as situações. Perfeito? Então, vamos lá. Galera, quando você bate o olho, nós chegamos à conclusão seguinte, que verdade é verdade. Verdade e falso é falso. Falso e verdade é falso. E falso e falso é falso. Falando assim, fica esquisito. Ah, professor, eu vou decorar. Não, beleza. Mas é importante a gente entender a lógica dessa montagem, a lógica dessa tabela aqui. E bem, vamos entender então. Gente, a filha escutou da mãe, vou trazer de presente um celular e o computador. Percebam vocês que esse E ele tem um valor de soma, né? A filha está contando com os dois. Se algum desses presentes não vier, a promessa da mãe, vamos dizer assim, ela teve um valor lógico falso. Faz sentido? Então, a única situação em que a promessa, vamos dizer assim, que a mãe vai fazer com a filha só vai ser verdadeiro quando vier o celular e o computador. Aí sim, o valor lógico da proposição composta vai ser verdadeiro. Beleza? Agora, por exemplo, a mãe traz o celular, mas não traz o computador. O valor lógico, então, ficou o quê? Ficou falso. A filha vai entender que a promessa da mãe não foi cumprida. Então o valor lógico final é falso. Ah, o celular não veio, mas veio o computador. Mesma coisa. E aqui, não veio nem o celular nem o computador. Muito falso, né? Aquela promessa inicial, lógico que não tem comparação de ser mais falso ou menos falso. Ou é verdadeiro ou é falso. Perfeito? Então, em cima desse exemplo, a gente vai montar as 5 tabelas verdades. E a gente acabou de finalizar a explicação da tabela verdade da conjunção E. Espero que tenha feito sentido. Vamos partir para a próxima. Vamos lá, agora vamos trabalhar com a tabela verdade da disjunção OU. Lembra sempre do exemplo, tá? A mãe está prometendo trazer de presente o celular, trarei um celular de presente, trarei um computador de presente. Só que agora a gente vai encaixar o OU. Então olha como é que vai ficar isso. Trarei um celular de presente ou trarei um computador de presente. Então agora a gente vai utilizar o OU. Opa! Agora, esse OU, ele vai ter uma função, na verdade, né, de alternância. Ou seja, a filha, na verdade, ela está esperando pelo menos um presente. Então, a mãe chega e fala assim, ó, eu vou trazer um celular ou vou trazer o computador. A filha já está esperando que vai vir um ou outro. Beleza? Pode acontecer todas as possibilidades. Então, continua com as 4 linhas aqui. O tradicional VV, VF, FV e FF. Agora, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos interpretar por que fica essa coluna aqui. A mãe traz o celular e traz o computador. O valor lógico é verdadeiro. A filha vai ficar super feliz. Ah, mas ela só esperava um. Estava esperando um, mas ela sabia que também podia acontecer de vir os 2. Então, perfeito, ela está muito feliz com a promessa da mãe. O valor lógico é verdadeiro. Agora, a mãe traz o celular, mas não traz o computador. Tranquilo. A filha já estava esperando exatamente um ou outro. Então veio o celular, a filha ficou super feliz, beleza, a promessa da mãe tem um valor lógico verdadeiro. Terceira linha, não veio o celular, mas veio o computador de presente. Perfeito, valor lógico final verdadeiro. Agora, na disjunção, o único caso que não tem jeito vai ser falso é não veio o celular, não veio o computador. Obviamente, o valor lógico dessa proposição vai ser falso, essa promessa foi falsa, a filha vai ficar triste porque não veio nenhum dos 2 presentes. Então, essa é a explicação de por que nós temos somente um valor lógico, né, falso.
A disjunção ela favorece muito a verdade, já a conjunção favorece muito o falso. Perceberam isso? Então se liga, porque nós vamos agora partir para a terceira tabela verdade. Bem, galera, vamos lá, vamos para a terceira tabela verdade, que vai ser a disjunção exclusiva. Gente, toma muito cuidado com essa tabela, porque, como eu bem disse no início da aula, nós temos, na verdade, recente essa tabela. As bancas de concurso começaram, se você pegar materiais antigos, provas antigas de concurso, você não via disjunção exclusiva. Como é uma nova tendência, atenção, porque as bancas estão gostando muito de utilizar essa tabela verdade. Vamos continuar com o nosso exemplo da mãe prometendo para a filha de presente o celular e prometendo a outra proposição, né, trazer o computador. Beleza, beleza? Então, como é que ficaria a frase na hora de a gente juntar essas duas proposições simples virando a proposição composta? Ficaria assim, ó. A mãe chega para a filha e fala: ou eu vou te dar o celular, ou eu vou te dar o computador. Percebo que existe uma leve diferença da tabela verdade anterior. Quando a mãe fala, ou vou trazer o computador, ou botar o celular primeiro, né, que a gente está sempre fazendo o celular na frente, ou eu trago o celular, ou eu trago o computador, nesse caso, se a mãe chegar com os dois, fica esquisito. A promessa, ela ficou com valor lógico falso. Porque aí ficou bem claro a exclusividade. É um ou outro. Faz sentido? Então, quando você chega numa situação em que a mãe traz o celular e traz o computador, essa exclusividade ela foi quebrada. Então, o valor lógico final vai ser o quê? Falso. Agora, se ela traz o celular e não traz o computador, perfeito. Foi exclusividade aqui, ó. O celular veio, só um presente foi ganho. Então, o valor lógico final dessa proposição é verdadeiro. Aí vem, não traz o celular, mas traz o computador. Perfeito. Era o esperado, valor lógico verdadeiro. Agora, também é aquela história, né? A gente não chega nem o computador, nem o celular, nem o computador. O valor lógico final é falso. Faz sentido, gente? Então, muito cuidado, porque na montagem vai ficar ou trarei o celular, né? Ou trarei o computador. E aí, nesse caso, vai acontecer exatamente a seguinte situação. Quando tiver repetição de valores lógicos, sempre vai ser falso, perceberam? E quando tiver alternância de valores lógicos, vai ser verdadeiro. Faz sentido? Beleza? Vamos para a próxima. Bem, agora vamos para a quarta tabela verdade, e provavelmente a mais difícil, vamos dizer assim. Muito recorrente, tá? Muito recorrente. Tem muitas, é muito difícil você pegar uma questão, uma prova de raciocínio lógico que não tenha essa tabela. Essa tabela realmente é bem interessante. E eu diria que talvez seja a tabela que muitos alunos têm um pouco de dificuldade de compreender. Olham para essa tabela e acham isso aqui meio estranho, né? Decorou, faz, mas na verdade nem entende muito bem a lógica disso. Vamos entender a lógica dessa tabela e vamos continuar com esse nosso exemplo base, né? Vamos lá. Agora, como é que vai ficar a montagem? Bem, gente, lembrando que essa operação é a condicional, o símbolo é a setinha, perfeito? Então, como é que ficaria a escrita? Como é que ficaria a montagem da primeira proposição usando a condicional para a segunda? Lembrando, gente, essa condicional é o se então. Vou até escrever aqui, ó. Você vai botar se, aí você vai botar a primeira proposição e depois você vai botar o então e vai botar a segunda proposição. Só toma cuidado porque às vezes pode ter uma mudança, é muito normal ver um se então, tá? O se então é clássico, ele vai aparecer quase sempre. Mas às vezes você pode substituir aqui o se, bota um logo aqui. Então às vezes cuidado porque o efeito vai ser o mesmo na língua portuguesa, consecutivamente no raciocínio lógico também. Então se tiver a ideia do se então, às vezes até com uma leve mudança, eu já vi questões que nem botam então, mas fica implícito, perfeito. Nós estamos trabalhando com a condicional, tá bom? Mas não se preocupem muito porque quase sempre vai vir o se então clássico. Primeira proposição entra aqui, a segunda entra aqui. Então ficaria assim, ó. Se eu trouxer de celular, vou botar melhor, vou botar do jeito que está. Se eu trouxer um celular de presente, então trarei também um computador de presente. Seria exatamente essa montagem, perfeito? Na forma escrita. Vamos entender essa tabela verdade, gente? Primeiro vamos explicitar ela, né? Se verdade, então verdade é verdade. Se verdade, então falso é falso.
Se falso, então verdade é verdade, e se falso, então falso é verdade. Interessante porque percebo que nessa só existe uma linha que vai ter o valor lógico falso, que é o se verdade, então falso. Vamos pensar o seguinte, gente. Toda proposição, vou botar assim, composta, ela é verdadeira até que se prove o contrário. Eu vou repetir essa frase que é muito importante. Toda proposição composta, ela é verdadeira até que se prove o contrário. Então, a mãe simplesmente está dizendo o seguinte, ó, se eu trouxer o celular, então vai vir um computador. Beleza até aí? Tá condicionado uma coisa a outra. Então, se eu trouxer o celular, então o computador vem. Gente, se o celular não vier, acabou. Você não tem mais como questionar essa proposição composta. Então, é muito importante para você negar o valor final que aconteça o primeiro, que a gente chama de condição necessária e suficiente. A necessária é a primeira. Ela é necessária acontecer. Se ela não acontecer, tu nem perde teu tempo, o valor lógico final vai ser verdade. Então, a ideia é você tentar contradizer aquela afirmação composta. Então, vamos lá, galera. A mãe traz o celular, tá valendo, né? Traz o celular e traz o computador, perfeito. É exatamente, né, o que foi prometido. Se veio o celular, aconteceu. Tem que estar o computador. Fechou, valor lógico verdadeiro. Agora, olha a segunda linha. Se vem o celular e não vem o computador, quebrou. Porque a condição necessária aconteceu, mas a suficiente não aconteceu. Então, se eu trouxer o celular, então vai vir o computador, não veio o computador, então o valor final é o quê? Falso. Faz sentido? Agora, por que essas outras duas são verdadeiras? Porque a condição necessária não ocorreu. Aqui não veio o celular, mas veio o computador. Você pode contradizer a promessa da mãe? Não, ela falou, se vier o celular, vem o computador. Não veio o celular? O resto, você não tem, independente do que acontecer depois, você não tem como contradizer, você não tem como dizer, o valor lógico da tua frase foi falso. Então, obrigatoriamente, a condição necessária, que é a primeira, ela tem que ocorrer para você fazer o julgamento. Então, ocorreu a necessária e ocorreu a suficiente, verdadeiro. Agora, ocorreu a necessária e não a suficiente, o valor lógico é falso. Aqui tu não precisa nem perder tempo. A necessária não ocorreu, tanto faz, o valor lógico final vai ser verdadeiro. Faz sentido, gente? Então, essa é a quarta, bem recorrente, muito comum em prova de concurso público. E se liguem que essa aqui vai aparecer muitos exercícios no decorrer da nossa aula de exercícios. Beleza? E vamos lá, para fechar as nossas tabelas verdade, vamos para a quinta e última tabela verdade, que é a bicondicional. Gente, é bem tranquila a bicondicional se você sabe a condicional, tá? Percebam vocês, inclusive, que o símbolo, em vez de ser uma setinha com um sentido só, né, que era o sentido para a direita, agora tem os dois sentidos, esquerda e direita, perfeito? Qual vai ser, na verdade, o significado, tá, escrito ou falado desse símbolo aqui? É o ser e somente ser. Então, a estrutura vai ser assim, ó. A primeira proposição simples entra aqui e a segunda entra aqui. Como é que ficaria mais ou menos a montagem disso, né? Se eu trouxer o celular, trarei o celular de presente, se e somente se trouxer o computador de presente também. Essa seria a montagem no enunciado dessa proposição composta. E aí percebo vocês que a tabela verdade, as quatro linhas tradicionais, né? Aí vai acontecer agora o seguinte, ó. Verdade, se somente ser verdade, é verdade. Verdade, se somente ser falso, é falso. Falso, se somente ser verdade, é falso. E falso, se somente ser falso, é verdade. Gente, para você entender a lógica disso aqui, você tem que fazer a condicional duas vezes, tá? E os valores lógicos têm que bater iguais. Então você vai fazer da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. É o que o próprio símbolo diz e é a própria lógica do processo. O que é a bicondicional? É você testar nos dois sentidos, perfeito? Então você vai testar nos dois sentidos e você vai verificar. Isso para você entender, tá, gente? Na hora da prova você já vai jogar direto, porque você já vai saber isso. Mas para você entender, você tem que fazer da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e os valores lógicos têm que bater iguais. Quando bater igual, o valor lógico final é verdadeiro. Se bater diferente, o valor lógico vai ser falso. Simples assim. Então vamos lá. Vamos fazer da esquerda para a direita, ó. Vamos usar a condicional para justificar o preenchimento da coluna da bicondicional. Então vem comigo.
se verdade, então verdade, é verdade. E vem ao contrário agora. Se verdade, então verdade, é verdade também. Então, o valor lógico foi verdadeiro. Vem comigo. Se verdade, então falso, é falso. Se falso, então verdade, é verdade. Aqui dá falso e aqui dá verdade. Então, o valor lógico final é falso. Vamos para a próxima. Ó. Vamos usar condicional para justificar bicondicional. Se falso, então verdade, é verdade. Agora, se verdade, então falso, é falso. Aqui deu verdade, aqui deu falso, então o valor lógico final é falso. Agora, por que isso aqui vai ser verdadeiro? Ó? Se falso, então se falso, então falso, é verdade. E se falso, então falso, é verdade também. Deu verdade, verdade, o valor lógico vai ser verdadeiro. Deu para entender por que a tabela da bicondicional é assim? Você tem que fazer os dois sentidos da condicional para gerar a bicondicional. Então, gente, com isso, a gente fecha a nossa teoria da aula, da importantíssima aula de tabelas verdades e conectivos. Já vou adiantar para vocês que em concursos públicos, a conjunção e, a disjunção ou e a condicional se então, elas são as mais recorrentes, elas são as mais numerosas que aparecem. Mas fiquem muito atentos à disjunção exclusiva, que está começando a aparecer muito em provas de concurso, tá? E a bicondicional, sempre muito perigosa, você também tem que saber todas elas. Mas só por estatística, a disjunção, a conjunção, a disjunção e a condicional, elas aparecem demais, beleza? E aqui no nosso curso de raciocínio lógico, vai ser sempre assim, aula teórica e depois a aula de exercícios. Lembrando, gente, nós temos 3 tipos de aula de exercício para cada módulo. Então vocês vão perceber que nós vamos ter a aula de exercícios de nível 1, que são as questões mais fáceis, depois a de nível 2, que são questões mais complicadas, e a de nível 3, que são as questões mais complicadas. Dividindo dessa forma, o teu estudo vai ficar completo. Lembrando, gente, todas as questões resolvidas, né? Você vai ter a apostila aí, você vai ter os exercícios, e todas elas com exercícios, com gabaritos comentados. Essa é a nossa formação do curso completo aí de raciocínio lógico, beleza? Espero que tenham gostado. Essa aula é muito importante, e agora, gente, é cair dentro dos exercícios, beleza?